posso clamar, pela fé posso enxergar. Que bom! Mais uma vez o programa Restaurando Vidas começa para levar até a sua casa uma palavra de fé, esperança e amor. Que a paz generosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu quero falar hoje se você confia no poder da oração. Muitas pessoas dizem, olha, eu não oro porque eu acho que Deus está muito ocupado, que Deus não vai rejeitar, que Deus vai rejeitar a minha oração, que tem muita gente pedindo, que Ele não vai se atentar para aquilo que eu necessito. Isso não é uma verdade. Deus é onisciente, Ele tem ciência de todas as coisas e Ele ouve a sua oração. Talvez você não tenha sido educado no caminho de buscar em oração aquilo que você deseja. Mas é interessante, pense em Deus como o seu pai, o seu papai, e você pode, a hora que você quiser, dizer, papai, eu preciso de algo na minha vida. A palavra de Deus, ela diz lá no Salmo 66, versículo 20, bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse Deus é tão maravilhoso, que sendo rico em poder, em glória, ainda se preocupa comigo e com você. É um Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir aquilo que você sente. Ele quer se relacionar com você, então você pode abrir o coração. Você pode abrir o coração. Talvez você não possa fazer isso com seu melhor amigo. Talvez nem com seus pais você tenha essa liberdade de falar de algum assunto que está roubando a sua paz. Mas então fale com Jesus. Peça a Deus. Fale, Deus, a tua palavra diz que o Senhor não rejeita a oração. E eu quero agora abrir o meu coração na tua presença. E sabe o que você tem também? Nem se aparta de você a graça de Deus. A graça é aquele favor que Deus tem sobre a sua vida, que nem eu nem você merecemos, mas que mesmo assim Ele libera. Que bom que nós podemos nos relacionar com Deus, ao mesmo tempo poderoso, que controla todas as coisas, mas que quer um relacionamento comigo e com você. Não deixe de buscar a Deus em oração. Não deixe de abrir o seu coração para que Ele te ouça. Ele vai inclinar os seus ouvidos e Ele vai te responder, porque a sua graça é infinita. Que Deus te abençoe durante essa sexta-feira, que você tenha um dia abençoador e abençoado em nome de Jesus. Quero conversar hoje com o pastor Bruno. Pastor Bruno tem uma história linda na sua vida, no cuidado da sua mãe, mas principalmente o cuidado de Deus sobre a sua vida. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer, uma grande alegria receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, pastor Bruno. A paz do Senhor, seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe, a paz, pastor. É um privilégio recebê-lo aqui, porque a gente já marcou isso algumas vezes, né, meu irmão? É verdade. Mas agora com a chegada do nenê, teve que prolongar um pouquinho mais, não é? Pai fresquinho, né? O Joaquim está com 23 dias hoje. Que bênção. Segundo filho? Segundo filho. O Benjamin tem 4 e o Joaquim agora recém-nascido. Amém. Pastor, o senhor me contou um pouquinho da sua história e você vem de um alicerce cristão, não é? Sim. Como é que foi na sua infância? Você foi levado à igreja? Como é que era? Minha mãe, ela conhecedora da palavra por intermédio do meu avô pastor. Meu avô falecido, pastor da Assembleia de Deus. E minha mãe foi introduzida naturalmente no Evangelho, também desde pequena, mas ela se desviou. Viveu um relacionamento conturbado com meu pai, foi um casamento que tem 3 frutos, que sou eu, minha irmã do meio, meu irmão, mas um casamento conflituoso, meu pai dependente de drogas, meu pai usuário de drogas, e ela passou por isso, e quando ela chegou num momento assim de agonia mesmo, com o casamento, com a condição do meu pai, ela decidiu voltar para o Senhor. Quer dizer que ela, pelo amor, ela não foi, mas a dor a levou mais próxima de Deus. Pela dor, ela se lembrou de quem o Senhor era para ela, as promessas, né, na vida dela. E a partir de então eu me lembro de ter aí
meus 8, 9 anos, ela nos levava para a igreja, eu ficava na escolinha dominical. E você notou uma diferença no comportamento de sua mãe? Minha mãe começou a ser transformada novamente, né? Viveu uma vida com Deus, mas aquilo que a gente imaginava, principalmente ela, a transformação na vida do meu pai, não veio acontecer. Meu pai, infelizmente, morreu vitimado, envolvido com tráfico e outras situações, mas ela persistiu com o Senhor, nos criou ali durante muito tempo sozinha. Ela tinha uma atividade para ter o sustento? Eu me lembro de minha mãe teve uma ajuda naquele momento dos meus avós por parte de pai, mas ela batalhou, vendia roupa, eu entregava pão de batata, vendia rosca, ela vendia, eu entregava para ela, batalhou para nos educar e nos criar. Pastor Bruno, quando o senhor me contou, eu me emocionei um pouco. Eu me emociono com o amor de Jesus. Amém. Eu estava olhando o senhor falar de uma maneira tão gostosa de Jesus, sabendo que a sua mãe estava afastada. Mas Jesus não deixou de amá-la, né? Verdade. As pessoas, muitas vezes, elas veem Jesus como alguém que está ali com uma vara na mão, um ferrão na ponta, e se você pecar, eu vou te enfiar esse ferrão. Não é assim, pastor? É verdade. Mas eles não contam desse Jesus que, apesar dos meus erros, Ele quer me restaurar. É verdade. E quando Jesus faz a obra na sua mãe, o coração da gente se alegra, não é, pastor? Amém. Porque através da conversão da sua mãe, o senhor veio, né? Também ali a ser levado à escola bíblica, a ser iniciado ali nos passos de Deus, e hoje a vida restaurada no Senhor, não é? Eu sou fruto da graça do Senhor Jesus manifesta sobre a vida da minha mãe e que nos alcançou. A Bíblia diz que o Senhor Jesus se manifestou cheio de graça. Amém. E verdade. A graça é o favor imerecido. É verdade. É justamente aquilo que não merecíamos. Ninguém vai para o céu porque merece, né, pastor? Jamais. Vai para o céu porque Jesus morreu naquela cruz e nós o recebemos como Senhor. O sacrifício é todo dele, né? É verdade. Pagou o preço que era para nós termos pago. E nós não conseguiríamos pagar, porque era impagável, né, pastor? Pastor, ali a sua mãe volta para Jesus, cria vocês. Na adolescência o senhor fica um pouco rebelde ou o senhor passa legal? A questão do meu pai, assim, me influenciou, de certa forma, o comportamento que eu cheguei a ver dele dentro de casa, a irreverência com que ele lidava com a própria vida, né? Um dependente, um escravo daquela condição. E aquilo, talvez até no subconsciente, começou a me orientar de alguma maneira. Eu me tornei um adolescente um pouco rebelde, aquele chama de galinho de briga, né? Quer pôr as asinhas de fora. Achou que podia tudo? Achei que podia tudo, mas... Esqueceu um pouquinho daqueles princípios? Esqueci os princípios. Na verdade, a gente não esquece, a gente mente para si mesmo, né? A gente tenta deixar de lado, mas o Espírito Santo é maravilhoso, porque a voz dele... Aquela luzinha vem... Doce, com amor, mas ele nos chama, ele fala ao pé do ouvido. E com 17 anos, nós tivemos um encontro com Deus na igreja que participávamos na época e eu decidi ir. Fui um pouco pressionado, mas teve o lado bom porque num dado momento eu falei, não, eu vou. Eu decidi ir e ali Jesus realmente, eu tive um encontro com Ele, fui tocado pelo poder de Deus, pelo amor, pela graça do Senhor sendo manifesta. Inundou seu coração, pastor? Meu coração se encheu e meu chamado começou ali a ser algo latente no meu coração, o desejo de propagar esse amor. Ô pastor, eu não sei se aconteceu com o senhor a mesma coisa que aconteceu comigo, mas em determinado tempo da minha vida, quando eu olhei para Jesus e falei assim, olha, eu sou um pecador miserável, eu preciso de perdão, eu quero te servir. A gente fica doido, né, pastor? Verdade. O Espírito Santo, ele deixa a gente meio louco, vamos dizer assim. É verdade. E as pessoas começam a notar alguma diferença. As pessoas, seus amigos, o seu convívio ali, começou a notar diferença no seu comportamento, na sua vida ou não? Pastor, eu recebi, eu penso que o Espírito Santo me dava uma estratégia, porque era Ele. Eu procurava ser o mesmo no sentido da minha forma de ter carinho com os meus amigos, de me relacionar, mas eles me viam não praticando, não tendo aquelas atitudes que a gente sabe que o Senhor não se agrada. Então,
eu procurava não mudar o trato com eles, a forma de tratá-los, até porque eu vejo Jesus sendo assim conosco. Eu não os destratava, não desmerecia, mas em determinados momentos eu não poderia ser conivente com aquilo e eles notavam. Chegou um ponto que eu era o conselheiro da turma. Então o camarada tinha um problema e tal, estava vivendo uma situação. O que você acha que eu devo fazer? Passava lá em casa e me chamava. Eu ando de skate, eu pratico skate já tem um bom tempo aí da minha vida. E era esse contexto, meus amigos ali skatistas, alguns até indo para o caminho das drogas, e eu consegui ter um bom testemunho diante deles, fazendo o caminho inverso e se mostrando um amigo ali para poder, muitas vezes orando com eles, compartilhando uma palavra, e o meu chamado começa ali, o Senhor começa a me direcionar dessa forma. Com pastorado também. Por um pastoreio. Agora, pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O Espírito Santo traz uma alegria que a gente não consegue esconder. É verdade. As pessoas veem na gente algo que, às vezes a pessoa é mais carrancuda, a pessoa às vezes é mais quieta, mas ele fica expansivo, ele fica alegre, porque ele quer manifestar, né, aquilo que está no coração dele. Agora, hoje eu estou vendo uma coisa que o senhor falou. O senhor começou a não praticar coisa que outrora o senhor praticava, aquilo que a galera queria, o senhor falava, não, meu limite é aqui, porque desagrada meu Deus. Eu tenho visto uma igreja hoje crescendo muito em números, mas não em santidade. Como é que o senhor enxerga isso? Como é que a gente pode falar isso para o nosso amigo que está assistindo o programa, Sim. que talvez não tenha um conhecimento tão longo da palavra? Como é que o senhor enxerga isso? Quando a gente olha para a nossa referência, Cristo, né, o Senhor Jesus, nós vemos ele se relacionou com todo tipo de pessoa, com determinados níveis, se assim a gente pode chamar, níveis morais diferentes, desde aqueles que se diziam santos, retos, justos, e daqueles que eram declaradamente, né, pessoas... amavam o pecado. Pecadoras. E Jesus soube fazer isso de forma perfeita, porque Ele manifestou o seu amor, a sua graça, participou com eles, a verdade de salvação através de sua vida, mas Ele nunca foi conivente, Ele nunca passou a mão numa situação onde havia uma quebra de um princípio de Deus. Então Ele soube manifestar a sua verdade, Ele soube trazer o amor sem precisar ser conivente com uma situação de pecado que desagrada a Deus. Então a igreja, ela tem que saber sim, ter estratégias para alcançar pessoas no esporte, na cultura, na música, de diferentes formas, mas ela não pode negociar princípios de Deus. Os princípios de Deus são inegociáveis. É assim que eu penso, pastor. Pastor, nós somos chamados para ser santos. Sim. Muitas vezes a pessoa que não tem um conhecimento bíblico, ela acha que ser santo é jamais ter um pecado. Ela acha que o santo é aquele que nunca teve um pecado e nem vai ter. A verdade é que ser santo é ser separado. O mundo tem feito uma pressão sobre a igreja, para que a igreja tenha aquela regra. Isso não tem nada a ver. Pode ir, que não tem nada a ver, pode fazer isso, que não tem nada a ver. Como é que o senhor enxerga isso também? Eu sou, nesse momento, guiado por um versículo da palavra do Senhor que também diz: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E não é nem tudo me convém, é nem tudo convém. Existem coisas que de fato não convêm para aqueles que foram separados por Deus, aqueles que creram na mensagem de Jesus e que, por crerem nessa mensagem, por verem em Cristo o modelo de uma vida perfeita, de uma vida abundante, porque foi isso que Ele nos prometeu, existem práticas que não convêm, não temos que ser coniventes, não temos que de modo algum participar com elas, mas isso também não vai fazer mudar o trato com essas pessoas, porque Jesus, Ele foi o mesmo, Ele amou, ele pôde abraçar, Ele pôde passar a sua mensagem para essas pessoas, mas de fato não pôde ser conivente, não podemos ser coniventes com determinadas situações. Outra palavra que o senhor disse aí, e Jesus realmente foi assim, ele chegou para um jovem rico, falou: olha, você precisa então vender suas coisas e me seguir. O jovem rico não quis, preferiu continuar a vida dele.
Mas Jesus não deixou de amá-lo. Mas Exato. foi uma escolha que ele fez. Hoje a igreja precisa aprender a amar mais? A mensagem que a igreja possui é uma mensagem que, em determinados... onde nós procurarmos, talvez, na sociedade, e eu digo, essa mensagem é de Jesus, é a mensagem da graça, o favor imerecido. Muitas pessoas se levantam para fazer caridade, obras de generosidade. A gente pode ver quantas coisas assim realmente boas vindo de setores diferentes da sociedade, grandes iniciativas, mas a mensagem do perdão para aqueles que não mereciam, a mensagem do amor de Deus para aqueles que eram indignos. O problema antigo que o homem criou com Deus de se afastar por conta do pecado, problema esse que o homem não tinha como resolver. O próprio Deus então se faz homem no seu Filho e resolve esse problema que tínhamos com Ele através de Cristo Jesus. Então a graça, o favor imerecido, é a mensagem que a igreja não pode perder. Essa mensagem nós não podemos abrir mão. A mensagem de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores naquela cruz, para nos dar a chance de termos uma vida com Deus. Amém. Pastor, 1 minuto. Tem alguma pessoa que está nos assistindo, pode estar totalmente desesperada com a sua situação. Se fosse a última palavra que o senhor ia dar na sua vida, em 1 minuto, que palavra o senhor daria para essa pessoa olhando aqui? Quero dizer para você que a Bíblia fala e conta ali os últimos momentos de Jesus em agonia naquela cruz. E ele tinha ao lado 2 ladrões, 2 pessoas que não tinham mais condições de pagar, se tivessem a chance de descer daquela cruz e reparar os seus erros, elas de fato não teriam condições de fazê-lo. E elas tinham um último momento diante daquele que de forma injusta estava ali para assumir o pecado da humanidade. Então naquele momento a Bíblia diz que um simplesmente não creu, simplesmente olhou para Jesus e o considerou da mesma forma talvez e não creu na sua mensagem, mas outro reconheceu ali um homem injusto, naquela cruz de modo injusto. E ele, na condição de pecador, condenado, pendurado numa cruz, ele não tinha chance alguma de, pelos seus atos, pela sua humanidade, encontrar salvação e agradar a Deus. Mas em Jesus, por causa daquele que estava ali ao seu lado, ele viu o caminho para Deus. Amém. Jesus veio pagar o preço por mim e por você. Eu digo sempre, o meu destino, se não fosse o Senhor Jesus, era a morte eterna. Mas Ele morreu no seu lugar, por isso Ele te ama e Ele pode hoje levantar a tua cabeça, perdoar os seus pecados, sarar a tua vida e te dar um futuro glorioso na presença dEle. Amém. Pastor Bruno, que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe aquelas ovelhas que são do Senhor, amém, mas que estão ao seu cuidado. Amém. E aquelas que serão acrescentadas também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, que você seja um varão do Senhor, amém, sempre. Amém. Em qualquer circunstância. Amém. E a sua família também. Agradeço muito, pastor, ao convite. Que Deus o abençoe. Amém. Espero nos vermos aí nas nossas reuniões que fazemos com outros pastores, e que Deus abençoe mais uma vez o programa. Muito obrigado. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já. Não saia daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar.
pela fé posso enxergar. Eu quero falar um pouco com você hoje sobre tomando a direção certa. Eu hoje tenho 48 anos de idade, estudei, fiz agronomia, e hoje eu encontro alguns amigos do meu tempo de escola, tanto técnico quanto na engenharia, que até hoje não encontraram um destino para a sua vida, até hoje não realizaram sonhos, até hoje não tiveram uma direção certa, e essas pessoas se encontram um pouco frustradas, talvez com os cuidados desse mundo, afastaram do poder de Deus. E você pode estar passando por uma fase onde você pode estar com o coração inquieto, apreensivo, sem saber a decisão a tomar e sem saber a direção a ser escolhida. Eu quero trazer uma palavra para você. Quando Jesus trouxe uma palavra para os seus discípulos, os seus discípulos estavam ali preocupados porque Jesus avisara que, olha, estava chegando o tempo da sua partida. E talvez se sentiram nesse tempo também sem a direção, sem aquele esteio, né, que Jesus era para eles aqui como homem também, mesmo sendo Deus, ele se fez homem e peregrinou aqui por 3 anos. Estava chegando o final do seu ministério terreno. E os seus discípulos então estavam com o coração turbado, com o coração preocupado. E Jesus então ele diz, olha, acalma o coração de vocês. Há algo muito especial que eu vou preparar para vocês. Morada, uma morada para uma vida na eternidade. Essas pessoas eram pessoas comuns. Uns eram pescadores, outros eram coletores de impostos, outros tinham profissões comuns. Mas Jesus chama a atenção para uma necessidade maior, a necessidade de buscar uma morada nos céus. E é interessante que quando Jesus fala, eu vou, mas prepararei caminho e morada para vocês. Aí Tomé, aquele que sempre desconfiava, aquele sempre que queria uma prova concreta, diz, olha Senhor, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos nem para onde o Senhor vai. E essa palavra está em João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Diz a palavra, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, manifesta a Tua graça e a Tua glória, através desse programa, Senhor Deus. Usa da vida do Teu servo, que é um vaso de barro, Senhor Deus. Mas enche o Teu servo com o Teu azeite, Senhor Deus. E que o coração desse irmão, dessa irmã que assiste o programa Restaurando Vidas, seja tocado pelo poder do Teu Santo Espírito e seja abençoado com a palavra, que é a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes caminhamos sem direção? Quantas vezes nós olhamos para um futuro, né? E dizemos, um dia eu vou morrer. O que será de mim? Jesus, ele traz uma esperança viva para você nesta manhã. O tempo nessa terra, a palavra de Deus diz que são 70, 80 anos. O que passar disso é canseira e enfado. O mundo tem trazido muitas tribulações sobre a vida, né? Você tem que pagar impostos, você tem que trabalhar, você tem que conseguir posições na sua empresa. Mas para um pouquinho, deixa um pouquinho a sua vida material só por um instante. Jesus, ele veio, ele cumpriu o seu ministério e ele preparou uma reconciliação com Deus. O homem pecou desde Adão, o homem foi afastado de Deus pelo pecado, mas Deus amava o homem mesmo assim e tinha uma aliança perfeita em Cristo Jesus. E Jesus agora aqui em João 14 está preparando aqui para deixar este mundo aqui como homem e voltar ao seu trono de glória. E ele estava falando, olha, não fiquem tristes, porque eu vou, e eu vou preparar lugar para vocês, porque onde eu estarei, eu quero que vocês estejam comigo. Agora, como que eu posso estar um dia com Deus no paraíso? Como eu posso morar com Jesus e tocar em Jesus? Jesus deixou também a receita. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Há muitas pessoas que dizem, todos os caminhos levam a Deus. Não, não é uma verdade, é um engano, é um equívoco.
Jesus deixa claro aqui, só um caminho. O homem está afastado de Deus pelo pecado. E só há um caminho para ele tornar a Deus: Cristo Jesus. Jesus Cristo é o único caminho. Não há intermediários, não há um atalho, não há um lugar mais longo que você pode chegar para alcançar esse objetivo. Só há um caminho: Cristo Jesus. Todos nós temos que morrer com Cristo Jesus. E quando eu digo morrer com Cristo Jesus, não é para ninguém se suicidar, não é para ninguém tirar a própria vida, mas é para que o velho homem seja sepultado na cruz de Cristo. É para que o velho homem, então, ele seja anulado e que você se declare totalmente dependente de Cristo Jesus. Ele é o único caminho que pode te levar de volta ao Pai. Eu sou o caminho e sou a verdade. Quantas pessoas elas vivem um engano? Quantas pessoas não têm reconhecido que Jesus Cristo é a verdade? Jesus é a palavra que restaura vidas, a palavra que transforma vidas, a palavra que liberta. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até que você tenha um encontro real com Cristo Jesus, você está preso, você está algemado pelo pecado. Mas um dia, quando você se confronta com a verdade, você é liberto. Todos aqueles que vão a Jesus, Ele não rejeita, Ele não manda embora, mas Ele opera o milagre da salvação. É um tempo de você prestar muita atenção. Só há um caminho e só há uma verdade. E tem mais uma coisinha aqui: e Ele também é a vida. Quando Jesus entra na vida de um homem, a nossa vida se torna abundante aqui nessa terra. E quando eu digo isso, eu não estou pensando em valores materiais. Um homem, ele pode estar abatido, ter uma vida depressiva, mas quando ele aceita Jesus como único Senhor e Salvador, a vida dele se torna abundante na terra. Você já pensou nisso? Em mesmo nas situações mais difíceis, haver uma certeza no seu coração, uma alegria que o homem não pode explicar, mas que é a paz que excede o entendimento humano, que habita na sua vida. Jesus Cristo é a vida. Ela começa aqui, quando você tem um encontro com Ele, e ela vai durar toda uma eternidade, que é vida eterna, para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então Jesus quer te dar um caminho, quer te dar uma verdade e quer te dar a vida. A vida começa com abundância quando você o recebe como Senhor. E ela vai durar por toda a eternidade. Quando você partir desse mundo, você vai viver num lugar onde não há câncer, onde não haverão lágrimas, onde não haverá corrupção, onde não haverá ciúmes, onde não haverão derrotas. Você vai viver na eternidade, na Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial. O que Jesus quer para você é misericórdia, perdão, amor e graça. Você já o tem como Senhor da sua vida? Você já experimentou se lançar aos braços do Pai? Você já experimentou viver nesse caminho? E Ele deixa um recado: ninguém vem ao Pai porque eles são um, senão por mim. Não há nada que você possa fazer a não ser entregar a sua vida a Jesus, se você quiser viver na glória de Deus. Você já fez isso? Você já levou a sério essa palavra? Talvez você já assistiu muitas pregações, talvez você já até folheie a sua Bíblia, mas se você não tiver um encontro com Cristo Jesus, não se arrepender e não declarar Jesus como Senhor, você não está aqui com essa vida eterna. Creia em Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu quero orar por você. Senhor Deus, abençoa essa pessoa que pode estar no momento de depressão, de tristeza, de dúvida, sem conhecer o caminho, sem conhecer a única verdade. Faz um milagre na vida dessa pessoa, desta família. Restaura essa vida em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa que está enferma também, tu és o Deus que tem poder para eliminar toda enfermidade. Opera o teu milagre. Opera o milagre sobre os casamentos, sobre os relacionamentos com os filhos, sobre as profissões, Senhor Deus. Usa destas vidas para serem bênçãos onde quer que elas pisarem, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso enxergar.